Mas, na sexta-feira, meu querido Vinícius, já tinha havido um feminicídio bem brutal no Cefete, né, que fica Uhum. no Maracanã, na Maracanã, Zona ali no Norte, Rio. né? Na É. sexta-feira. A professora Alana de Souza Pedrotti Matos, atingida na cabeça e no ombro, e a psicóloga escolar Laís Costa Pinheiro, ferida na cabeça e no tórax, chegaram a ser levadas para o Hospital Souza Guiar, no centro do Rio, mas não resistiram. Elas foram mortas a tiros por um colega dentro da unidade do Cefet. Eu não estou conseguindo achar o nome. Ah, tá aqui. João Antônio Miranda Telo Ramos Gonçalves. Chegou à escola pela manhã, cumprimentou todos normalmente, à tarde entrou na direção e efetuou os disparos, acertando duas mulheres. E, meu querido Vinícius, o que se sabe é que esse cara era sim Red Pill. E ele não aceitava ser chefiado, comandado por mulher. Pois é, cara. Exatamente. Segundo os relatos aí, falou que ele tinha já sido afastado, né, home office, por questões psicológicas e tal, já tinha dado vários problemas em outros departamentos que ele tinha passado. E aí voltou, não aceitava ser comandado por mulheres e decidiu matá-las, assassiná-las dentro da unidade escolar. Uma violência absurda, né? Uma violência em todos os sentidos. Violência de gênero, é um feminicídio, é uma violência ao ambiente escolar, e assim, no Cefet, hein, cara? Tipo, que é uma No instituição Centro de Federal. ensino, é um Centro Federal de Ensino, é uma instituição que, assim, dentro do que é das instituições de educação, é algo que recebe mais investimentos, né? Tem um projeto melhor, vamos dizer assim, né? Dentro do que é a educação pública, são núcleos de excelência, né, da educação pública. Então, isso é para a gente entender ou deixar muito claro que não importa, né? É classe, não importa região, não importa nada. Esses crimes eles ocorrem em diversos locais e com diversas pessoas mesmo, infelizmente. Bom, o crime foi motivado, né, por essa. Ele tinha sido afastado, né, porque tinha tido problemas no trabalho, e depois de tirar a vida dessas duas inocentes, ele disparou contra si mesmo e tirou a própria vida, né? Aí, na noite de domingo, acho que madrugada de domingo, Vinícius, tivemos o caso da Tainara, lá em São Paulo, né? Esse foi o caso do que foi atropelada. Atropelada, arrastada, ter sido É, arrastada, né? cara, isso é um negócio absurdo, né, gente? Estou aqui procurando porque eu tinha esquecido de abrir a notícia. Hum, Mas a gente não vai mas está colocar vídeos, aqui. não, né, por favor. Não, não vamos colocar vídeo, não, nem. Mas enfim. Ah, cadê? Atenção. Cadê? Tá aqui. Uma mulher de 31 anos, Tainara Souza Santos, foi arrastada, atropelada e arrastada por mais de 1 quilômetro por um carro dirigido pelo ex até a Marginal Tietê, em São Paulo, na manhã de sábado. Foi na manhã de sábado. De acordo com o boletim de ocorrências, passou por cirurgia, teve as pernas amputadas devido à extensão das lesões. Eu não sei ainda o estado dela até hoje, mas está aqui, ó, 5/12. Ela segue em coma induzido no Hospital das Clínicas, continua lutando pela vida. As investigações apontam que ele realmente era o ex. Ele, em seu depoimento, ele disse que teve um problema. Ele negou, né, que conhecia a vítima, e disse que teve problemas com um acompanhante dela em um bar, né? Só que foram ele mesmo, é impressionante, né, cara? A burrice é impressionante. Esse povo parece que não tem, quer ser descoberto, né? Ele fez posts, ele fez stories no Instagram. De fato, essa galera quer a mídia, né? Eles querem que seja noticiado, né? Na verdade. Eles querem que fique público. E ele acabou com a vida da mulher, cara. Acabou com a vida dela. Óbvio, não no sentido literal,
né? Mas é um trauma absurdo que ela vai levar. Óbvio que existe a possibilidade dela, ela vai continuar a vida dela, enfim, as pessoas estão aí, vivem, tanta gente faz as coisas mesmo com algum tipo de necessidade especial, mas era uma violência muito absurda, né? Óbvio que em momento algum ninguém gostaria que chegasse num ponto desse. Mas a gente sabe que em diversos casos, as instituições que deveriam ajudar ou a prevenir esses casos, por exemplo, a questão das medidas protetivas, né? Elas não, elas não resolvem, elas não funcionam. Muitas vezes os casos ocorrem com pessoas que estão, os agressores que estão violando medidas protetivas, né? Por diversas vezes eles violam as medidas protetivas e ficam aí soltos e o crime ocorre, né? E chega nesse extremo. Eu não sei nem se ela tinha medidas protetivas contra Não, esse acho que cara, não. né? Nesse caso, eu acho que não tinha mesmo, não. Ele já foi direto, sem ser dentro de um determinado padrão que a gente vê, né? Daquelas microviolências, e aí vai, violências simbólicas, violência verbal, violências até chegar às vias de fato, aí medida protetiva, né? Violência Que não serve para física. nada, que é só um papel. Geralmente tem esse ciclo, né? A gente que vê muitos casos, geralmente eles ocorrem dentro desse ciclo, chamado desse ciclo da violência. E é muito difícil, cara, sair dele, né? E o mais absurdo é isso, né? Eu vi vários vídeos, inclusive, de pessoas que, dentro desse Aqui, ó. movimento mesmo, Red Pill, de pessoas que vão falar que a mulher que é culpada ainda porque não escolheu direito, cara. Eu ainda vi isso, tá? Uhum. Alguns desses influenciadores, ou desinfluenciadores, que a gente chama, né, obviamente, que Red Pill, desse movimento de masculinidade tóxica e tal, dessa masculinidade exacerbada, ainda vão falar que a culpa é da vítima porque ela que escolheu errado. Isso que é o mais absurdo ainda. Tá aqui, eu achei o tweet da Beta. Vou até compartilhar aqui para a gente poder acompanhar, porque assim é algo revoltante. Cadê? Tá aqui. Vamos então ao tweet da Beta Bastos. Aqui, ó, logo após atropelar brutalmente Tainara, causando amputação das duas pernas da jovem, Douglas Alves da Silva, 26 anos, tentou mudar completamente a versão do crime durante sua abordagem pela polícia. Tá aqui, ó. Policial, por que você fez isso com a mina? Fala aí. Eu não conheço ela, meu rei. Você não conhece ela? Não conheço. Você não é ficante dela? Não, isso aí tá tudo mentira na internet, senhor. Qual é a verdade, então? A verdade foi uma confusão que teve lá dentro com o cara que estava com ela. Quando ele saiu, ele falou que ia me matar. Aí, quando eu virei a curva do carro que eu voltei, tem um giz e tudo, tá? Eu não voltei, eu fui lá para atropelar ele. Não foi ela, não conheço ela, não. Pode postar aí, tá? A tentativa desesperada de negar o vínculo e minimizar o crime contrasta diretamente com o comportamento de Douglas horas antes, quando publicou nas redes sociais. Eu avisei e você duvidou, agora engole o resultado. E tá aqui o post que ele fez, ó. Eu avisei, você duvidou, agora engole o resultado. Foi um crime premeditado, e que a gente sabe que restrição nenhuma, papel de restrição nenhuma vai proteger a vítima. E é uma pena, cara, porque esse ano, a gente está falando de uma semana, esse ano foi um ano de feminicídios. E foi um ano em que esse movimento Red Pill, que para mim o Congresso que tanto quer anistia, tanto quer votar causas que não são a favor do povo, o Congresso está sentando nisso. O movimento Red Pill deve ser criminalizado. E aí a gente vai para um dos ícones desse movimento, que é o tal do Thiago Schultz, o Calvo do Campari. Enquanto a gente estava fazendo o programa aqui no sábado passado, saiu a notícia de que ele teria agredido a sua. Que ele agrediu, porque não teria agredido, não, ele agrediu porque existem vídeos, né? De que ele agrediu a sua companheira, Vinícius. Pô, cara, a gente já fez muita piada com ele aqui, depois da Muitas. época do Campari, mas não me estranha, tá? Não me espanta ele ter feito isso, obviamente, dentro do que ele simboliza, do que ele representa, junto com Legendários, com uma série de outros grupos aí que prevêem esse retorno a
ser homem, um homem do século XVIII, XIX, dessa masculinidade aí agressiva e tal, não me espanta que ele tenha ido aí às vias de fato ou tenha ido agredido, né, cometido esse tipo de violência contra companheiro. O que me espanta mas não muito, tá? Porque tem isso também, a gente vê em vários lugares e tem pessoas que ainda se relacionam, né? Que olham e veem e esperam algum tipo de coisa positiva de um cara desse. Tá aqui a notícia de sábado passado, que tem desdobramentos, tá? O influenciador, eu tô aqui no site da CNN, o influenciador e coach Thiago da Cruz Choba, também conhecido como Thiago Schultz, pô, Choba é foda, hein? E Calvo Campari, aliás, a Campari devia pedir para te desvincular, viu? Uhum. Foi Deve preso ter na feito. noite. Eu não lembro se o Campari fez outro tipo de campanhas assim, entrando nesse meme, né? Ou se desvinculando um pouco. Eu acho que eles podem Deveria fazer ter, até de uma forma positiva e aproveitar para se desvincular desse tipo de pessoa. deveria fazê-lo. Então ele foi preso na noite da sexta-feira, 28, por violência doméstica e lesão corporal, após agredir a namorada de 30 anos em Salto, no interior de São Paulo. Tiago passou por audiência de custódia neste sábado e foi liberado. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, que namorava Tiago há cerca de 3 meses, relatou que foi agredida com chutes e tapas dentro da casa do influenciador. Após as agressões, a namorada de Tiago conseguiu fugir da residência e acionou a polícia. Em depoimento, a vítima afirmou que as agressões aconteceram após ela negar ter relações sexuais com o influenciador. No momento em que Tiago passou a agarrá-la com força, dar tapas em seu rosto, puxar seus cabelos, além de jogá-la no chão. No documento policial, a vítima relatou ainda que, após fugir, Tiago passou a persegui-la. No entanto, em determinado momento, a mulher avistou uma viatura da polícia e decidiu pedir por ajuda. O influenciador negou ter forçado qualquer tipo de relação sexual com a vítima e afirmou que, em dado momento, a mulher passou a agredi-lo, principalmente com arranhões no rosto. Não foi o que a gente viu no vídeo, tá? Não foi o que a gente viu no vídeo. Tá bom, Calvo do Campari? Aí, na quarta-feira, dia 3, o Ministério Público pediu reabertura de processo contra o Thiago Schultz por ameaça à atriz. Tá? O Ministério Público de São Paulo pediu essa reabertura de processo de 2023, na qual o Alvo do Campari é acusado de ameaça e violência psicológica contra a atriz Lívia Lagato e a cantora Bruna Volpe, tá? Logo após essa prisão. E no dia de ontem, cadê? Porque houve um negócio importante aqui. Eu não vou conseguir abrir porque está no site do Estadão. O Estadão é Pay, né? Perdeu. Mas a Polícia Paywall. Civil. Paywall. Bloqueados pelo paywall. Ele cumpriu o mandado de. A Polícia Civil de São Paulo cumpriu o mandado de busca e apreensão ontem, né? Contra o calvo do Campari. Um Tá? pequeno parêntese, ninguém aqui, obviamente, vai pagar para ler a matéria do Estadão. Não, não vamos. Não vamos. E aí, meu querido Vinícius, eu vou repassar a bola para ti. Eu queria passar esse vídeo aqui, que eu estou procurando, porque eu descobri, olha só que merda, eu descobri que existe uma influência que era chamada de Lady Red Pill. Eu não Ela, sabia, não. inclusive, ela, inclusive, participou desse programa do Spectrum, né, 30 contra 1 lá, com a Caroline Sardá, né? Uma feminista contra 20 antifeministas. E após a prisão do Calvo Campari, ela meio que não duvidou, mas assim, resolveu tirar o corpinho fora. E ela foi perseguida pela comunidade Red Pill. Eu vou colocar esse vídeo aqui. A lei de Red Pill disse assim, ó, cansei de pagar por coisas que os outros estão fazendo com o nome Red Pill, vou tirar Red Pill do nome, até que o Calvo do Campari se manifeste e explique o que aconteceu para saber se foi isso mesmo. O que aconteceu? Todo mundo da Red Pill começou a atacar a Lady Red Pill. Não é mais a Lady Red Pill, a Lady. E ela bloqueou todas as contas dela, saiu do Instagram, nem a conta reserva dela existe mais. Nada existe mais. Nada existe mais. Tá certíssimo. E a gente apoia.
E vamos lá para mostrar esse vídeo aqui. Quem não tem cacife não se estabelece, querida. Quero responder esse comentário aqui da Lady Redfield. Querida. Repitam comigo. A vida pessoal das pessoas não diz respeito a todo o nicho da Redfield e direitos dos homens. Não vou falar nada até que mais coisas sejam esclarecidas. Mas não temos nada a ver com isso. É tudo que quer usar a vida de alguém para criminalizar um nicho. Só que aí logo depois disso, ela caiu fora. Porque não estava aguentando o hormônio, né? Querida, sua lindona. Como é que você faz um discurso desse? A Lady Redfield e agora qualquer coisinha treme. Será que você não percebeu que isso é uma armação para poder passar a lei da misoginia? Caraca, meu irmão. Caraca, cara. É de embrulhar o estômago, viu? Caraca, meu irmão. E ele ainda coloca a culpa no Lula, tá? Ah, certo. Ele ainda coloca a culpa no Lula. Então, assim, existe de fato um movimento Red Pill. Os caras são Red Pill e botam a cara a tapa, meu irmão. Caraca, meu irmão. Eu achava que não era tanto assim, não. E ainda tem mulheres que fazem parte, né? Tem. A gente acabou de ver. Isso é espantoso, cara. De verdade, assim. Eu vou aproveitar aqui o comentário do Hugo Vitor, que ele fala, né? Educação desde pequena é a solução para homens feminicidas. Educação salvará tudo, na verdade. Perfeito. É perfeito. Agora, cara, é um caminho muito complexo aqui, né? Quando a gente fala dessa coisa de educação aqui, a gente tem que ter primeiro um cuidado de não responsabilizar, obviamente, porque a gente sabe que hoje no contexto familiar, né, muitas das vezes a responsabilidade pela educação dos meninos é das mães, né? A gente tem muitas famílias que não têm pais, os pais não assumem e tudo mais. Então, se a gente leva a um determinado lugar esse argumento, a gente pode chegar a um lugar de responsabilizar as mães pela criação de homens feminicidas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, quando a gente fala óbvio, eu sou um educador, eu acredito na educação. Mas a gente tem que ter muito cuidado do que a gente está falando, né? E o primeiro cuidado é esse, obviamente, de não responsabilizar as mulheres por criarem homens que as matam. Né? A gente está falando de todo um contexto, de toda uma sociedade que foi criada por homens para, inclusive, submeter mulheres, e existem, obviamente, mulheres que acreditam e entendem que esse lugar de submissão ele é legítimo. E elas vão criar pessoas dessa forma, ou meninos dessa forma. O que a gente tem que ter um cuidado também é de colocar o papel do homem nesse processo educativo, né? De como que a gente se coloca entre outros pares, o quanto que a gente muitas das vezes é leniente, né? A gente não aponta, não se coloca em momentos, em ocasiões de violência, a gente justifica, a gente tem, né, com os nossos amigos, homens. Então, é um lugar nosso também, esse lugar. Teve uma campanha que circulou aí na internet muito bacana, assim, que várias páginas de pessoas que eu conheço republicaram, falando, né, que essa coisa do feminicídio sim uma questão do homem. O homem tem que aprender a se reposicionar nessa sociedade. A gente veio com vários movimentos feministas, né, que questionaram ou colocaram nuances ou ampliaram o papel da mulher na sociedade. E isso, obviamente, colocou uma resposta por parte dos homens e muitos não souberam se reposicionar ou entender qual é o seu lugar nessa nova masculinidade, nesse novo papel de ser homem no mundo contemporâneo. E muita gente voltou, reforçou um papel de masculinidade que estava sendo questionado, falando que esse que era o legítimo, que esse é o certo, né? E tem muitas mulheres que ainda defendem isso também. Eu vi outro dia um vídeo também falando de uma mulher, por exemplo, justificando que muitos comportamentos do homem eles são naturalizados, passa pano por várias coisas, e muitas vezes com justificativas falsamente científicas, né? Eu vi, por exemplo, tem gente que acredita que o homem, por exemplo, trair numa relação é porque o homem tem mais testosterona, que é mais justificável, isso é normal. A mulher não, quando ela trai, ela tá apaixonada, não sei o quê. Cara, as coisas assim, totalmente malucas. Tipo, pra mulher trair um homem, ela tem que estar muito apaixonada, ela tem que estar envolvida. Mas o homem não, o homem ele vai ali, só sexo e acabou. Cara, isso é uma inverdade, não tem nenhum tipo de
de possibilidade de dado, de evidência real que justifica esse tipo de afirmação. Mas é naturalizado, as pessoas, isso é comum, eu ouço de outras pessoas que acham que isso é ok mesmo, que é assim que funciona de verdade, né? E às vezes justificando por argumentos biológicos, que o homem tem testosterona, sabe? Isso é muito absurdo. Então, essa naturalização do que é o comportamento masculino é que precisa ser questionado. E, obviamente, fazer esse reposicionamento da gente enquanto homem dentro da sociedade, né? Então, eu concordo com o Hugo aí, né? Acho que, obviamente, enquanto educador, educação é tudo, mas é um processo longo, demorado, que não é só da escola, que é um processo das instituições como um todo, da sociedade, e que também não pode responsabilizar as mulheres, que são maioria, por exemplo, na educação infantil, são às vezes mães solo. Então a gente não pode, como foi o vídeo ali falando, né, que a mulher que escolheu o homem errado, a mãe que cria o filho errado, a gente não pode, com esse tipo de argumento, levar o argumento para esse lugar, né, um lugar de responsabilizar as mulheres pela sua própria tragédia. Acho que a gente está próximo da irracionalidade, viu? O ser humano, como ser racional, não deu certo. E a gente pode ver aí a natureza que a gente não está cuidando direito, a gente não está cuidando direito de nós mesmos, né? Um cachorro, ou melhor, uma cadela, né? Ou uma gata estrupiada no meio da rua com seu filhote, cuida com muito mais ele carinho do que nós, seres humanos, cuidamos dos nossos. E é isso. A explicação da testosterona é uma explicação tão imbecil que a gente pode pensar que a gente está voltando à irracionalidade. Eu acho que deveria voltar. Porque talvez os homens, as mulheres pudessem se libertar mesmo. Porque dentro dessa sociedade racional, as mulheres estão sempre apanhando, cara. De repente, na irracionalidade, ela vai falar, é questão de sobrevivência. Então, não vão partir para cima dos homens. E devem. Já deveriam, enquanto racionais. Porque, agora, infelizmente, a gente tem um poder público que não está ligando para isso.